No dia 12 de março, Fred Jones perdeu o dedo ao usar um guindaste. No dia 10 de setembro, Lenny Powell foi esmagado até a morte ao entrar em uma área frequentemente utilizada por equipamentos pesados. E na tarde de sexta-feira, praticamente no término do expediente, a perna de Scott Tucker foi esmagada ao remover um calço que apoiava um enorme cano. Apesar de parecer não haver relação entre si, todos esses incidentes têm um ponto em comum. Nenhum dos trabalhadores reconheceu que haviam colocado a si mesmos em perigo, até que fosse tarde demais. Eles não se deram conta de que estavam na linha de fogo. Há muitas razões para que não percebamos estar em perigo. Podemos estar distraídos, podemos ter nos tornado complacentes, ou podemos simplesmente não perceber a existência do perigo. E como Troy Lodeholt descobriu, aquilo que os olhos não veem pode sim machucar você. Quando Troy cortou a cinta, ele não tinha nem ideia de que a súbita liberação de tensão faria com que aquela afiada cinta de metal voasse com força suficiente para provocar um terrível corte. A finalidade deste programa é criar a conscientização acerca desse tipo de situação no local de trabalho. E apesar de ser impossível falar de todos os riscos existentes, vamos traçar alguns princípios gerais que podem ajudar você a evitar ser pego na linha de fogo. Como Troy Lodeholt descobriu, a liberação repentina de tensão pode ser perigosa. Tensão é um tipo específico de energia armazenada, podendo ser encontrada em muitas formas, como molas, vários tipos de material de cintas, correntes, correias de elevação e cordas. Sempre se posicione longe da linha de perigo e esteja preparado para liberações súbitas de tensão. A tensão é apenas uma das formas de energia armazenada que você precisa conhecer. Outra forma é a gravidade, que também deve ser considerada como perigo em potencial. Por exemplo, uma porta grande como essa é sustentada por uma mola e algumas peças móveis. Qualquer falha poderia fazê-la desabar. Ficar debaixo dela coloca você na linha de fogo. Ao invés de usá-la, use a porta para pedestres. Essa mesma lógica se aplica a todo tipo de carga elevada. Nunca fique debaixo de cargas elevadas, pois qualquer falha em correias de elevação, correntes, macacos hidráulicos ou até o simples erro humano pode fazer com que a carga despenque. A gravidade é uma força constante, frequentemente contida por meio de vários tipos de artifícios, como calços, blocos, válvulas ou outros dispositivos. E como Scott Tucker aprendeu, remover esses dispositivos sem considerar o que pode vir a acontecer pode ser uma decisão esmagadora. A perna de Scott foi esmagada pelo enorme cano. Quando percebeu que havia se posicionado na linha de fogo, era tarde demais. Considere os exemplos a seguir, que mostram como a gravidade pode se tornar um perigo. Equipamentos para manuseio de materiais podem soltar itens, e materiais podem cair de esteiras transportadoras, de plataformas de trabalho elevadas, ou simplesmente cair quando colocados em pilhas muito altas. Fique alerta e evite essas situações. Ao ouvir o termo linha de fogo, a maioria de nós pensa em ficar no caminho de um objeto em movimento. O maquinário movente pode apresentar vários perigos. Ao trabalhar em torno de qualquer tipo de máquina em movimento, é importante entender o movimento e as ações da máquina. Não hesite em pedir ajuda para ter certeza de que entende os vários riscos apresentados pelo maquinário em sua área de trabalho. Lembre-se de que equipamentos moventes não têm cérebro, mas você tem, e que você deve usá-lo para evitar colocar seu corpo na linha de fogo. Antes de colocar as mãos, pés ou outras partes do corpo em volta ou dentro de máquinas moventes, procure por pontos de esmagamento, pontos de beliscadura em movimento, elementos rotativos e perigos semelhantes. Um exemplo de boa prática de segurança é jamais colocar partes do corpo em um local cuja segurança você ainda não tenha examinado.
E não se deixe enganar por peças paradas. Lembre-se de que uma máquina pode entrar em funcionamento a qualquer momento, se não houver sido desligada da forma correta e isolada da linha de trabalho. E como Fred Jones descobriu, mesmo quando você é a única pessoa controlando a ação, colocar os dedos na linha de fogo é uma lesão à espera de acontecer. A maioria de nós entende que o contato com peças moventes pode nos ferir, mas há outro perigo de linha de fogo que também devemos considerar: detritos lançados no ar. Muitas das operações que realizamos podem provocar o lançamento de detritos e projéteis no ar. Antes de iniciar esses tipos de operação, jamais se esqueça de se proteger usando equipamentos de proteção adequados e realizando suas tarefas de maneira segura. Como operador, é sua responsabilidade saber para onde os detritos serão lançados e que não alcancem ninguém. Todos os trabalhadores devem entender que esses tipos de operação podem lançar projéteis e que, portanto, devem se manter a distâncias seguras. Chegar muito perto, principalmente sem usar a proteção adequada, colocará você na linha de fogo. Tenha em mente também que muitas máquinas e processos podem se iniciar automaticamente, sem levar em consideração quem esteja no caminho. Por exemplo, compressores de ar se iniciam automaticamente quando a pressão do tanque de armazenamento fica muito baixa. Alguns tipos de trituradores, caçambas e fragmentadoras se iniciam automaticamente quando um objeto é detectado pelos sensores de proximidade. E são incontáveis os tipos de sistemas automatizados e robóticos utilizados em diversas operações de fabricação. Por isso, devemos estar conscientes dos possíveis movimentos realizados por equipamentos automatizados em nosso local de trabalho, tomando precauções para não nos colocarmos no caminho de suas operações. E como Laine Powell aprendeu de forma trágica, esse importante quesito também se aplica a todos os tipos de veículos em movimento. Laine decidiu tomar um atalho por uma área com equipamentos pesados em operação. Ele sabia que os pedestres não deveriam passar por aquela área, mas ele pensou que se fosse só aquela vez, não haveria problema. Assim que passou por detrás do pneu de uma enorme máquina, o motorista decidiu dar ré. Laine morreu esmagado. O motorista não tinha como saber que Laine estava atrás dele. Laine se colocou diretamente na linha de fogo. Incidentes semelhantes acontecem todos os anos quando trabalhadores são feridos por empilhadeiras, guindastes, carrinhos de transporte e veículos em geral. A maioria dos operadores de equipamentos aprende que pedestres têm o direito de passagem, mas isso só se aplica se o operador souber que os pedestres estão ali. Pedestres devem tratar esses tipos de veículos como se fossem qualquer outro tipo de equipamento automatizado imprevisível e manter distância deles. Evitar a linha de fogo geralmente significa evitar peças moventes, mas como nós também nos movemos no local de trabalho, precisamos assegurar que nosso movimento não nos coloque em contato com nenhum perigo estacionário. Por exemplo, há vários itens extremamente frios ou extremamente quentes, e o contato com eles por descuido pode causar ferimentos. O contato desprotegido com determinados produtos químicos pode causar várias doenças, e o contato com sistemas elétricos expostos ao ar livre pode ser fatal. A linha que separa a segurança do perigo às vezes é bastante tênue. Para não cruzarmos essa linha, é preciso termos consciência dos possíveis perigos à nossa volta, entendermos os variados tipos de máquinas, processos e operações em nossas áreas de trabalho e, talvez o mais importante, parar e pensar nas possíveis consequências de onde colocamos nosso corpo ou das ações que realizamos.
Quando fizermos isso, conseguiremos evitar ser pegos de surpresa. Conseguiremos evitar que, de repente, nos encontremos na linha de fogo.